e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual importa que sejamos salvos. A igreja que se preocupa e que está atenta, pendente às necessidades da sua sociedade, como daquele homem coxo de nascença na porta do templo, ao qual Pedro e João dizem: nós não temos nem ouro nem prata, mas o que temos te damos, Cristo. Essa igreja que está olhando para a miséria do mundo e apresentando a Cristo a todo aquele que necessita da salvação, isso é, a todo ser humano, a toda criatura, porque independentemente se socialmente ou não esteja necessitado, todos são miseráveis espiritualmente, todos pecaram e banidos estão da presença gloriosa de Deus. Essa igreja que prega Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua segunda vinda, e que chama essa população, essa comunidade ao arrependimento, porque Cristo foi à cruz por nossos pecados. Essa igreja agora é perseguida, e a igreja é perseguida, e ela deve ser perseguida, não porque está fazendo algo ruim no mundo, não porque está produzindo escândalos, ou porque está tendo mais dinheiro do que deveria ter, ou comprando fazendas que não deveria estar comprando, ou aviões, ou helicópteros, ou envolvido em escândalos morais. Não. Hoje nós somos interrogados pelo benefício feito a um homem. É por isso que a igreja deve ser perseguida. A igreja deve ser perseguida porque parece com Cristo, porque vive em justiça, porque denuncia o pecado, porque faz bem às pessoas, porque está pendente da miséria da sua sociedade, da sua comunidade, que prega Cristo, o Senhor da glória, e que diz: não há salvação em nenhum outro. Aqui a igreja deve ser perseguida. A igreja deve ser perseguida porque ela diz: Jesus é o único caminho, é a única verdade, é a única vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Aqui a igreja deve ser perseguida porque ela denuncia o pecado, porque ela prega Cristo, porque ela abençoa a sua comunidade, porque ela fala do grande amor de Deus, mas também porque há uma exclusividade no Evangelho. Só há um caminho, só há um Cristo, só há um Salvador, Jesus Cristo nosso Senhor. Somente Ele, e não há nenhum outro. Aqui a igreja deve ser perseguida. A perseguição deve se dar por esses motivos, e não por nenhum outro motivo, a não ser por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma igreja que silencia as autoridades, que não tem conchavo político com ninguém, que pode olhar para Pilatos, que pode olhar para os líderes religiosos, para os fariseus, para o sumo sacerdote, para todos, e denunciar o pecado de todos, porque ela não tem alianças, conchavos com ninguém, com nenhum partido ou político. Ela não é de direita, nem de esquerda, nem de centro, ela é de Cristo. E ela então, de forma profética, livre, pode denunciar o pecado de todos e chamar todos ao arrependimento. Pode denunciar a corrupção de todos. É uma igreja que prega Cristo, comprometida com Cristo, aliançada somente com Cristo, e que denuncia o pecado a todos. Mas uma igreja que é perseguida por fazer o bem. E é uma igreja que está pregando o Evangelho, falando da morte e ressurreição de Cristo. E Deus vai acrescentando essa igreja dia a dia os que vão sendo salvos. Agora, já são mais de 5.000 homens. Já são milhares os que creem em Cristo. E às vezes a gente pensa que a igreja vai levar pessoas a Cristo porque ela é simpática, porque ela não denuncia o pecado, ou porque ela não é tão agressiva, porque ela diz que Jesus é um caminho, mas existem outros, ou porque ela vai fazer programas que sejam interessantes para a sua comunidade.
E como alguns pregadores dizem, não, nós não vamos falar do inferno, porque as pessoas já têm problema demais, a pandemia está aí, e vamos falar do inferno para quê? As pessoas já estão sofrendo, já estão com medo, e vão vir para a igreja para ouvir falar de arrependimento, que existe um inferno, da vida eterna, da morte eterna. Não, nós queremos simplesmente aglomerar as pessoas. Não, meus amados, não é isso que essa igreja faz. Essa igreja que é poderosa em Deus, está pregando o evangelho genuíno e verdadeiro para todos, sem exceção, sem exceção. Que nós sejamos essa igreja, uma igreja que é perseguida pelo bem que faz, mas uma igreja que, quando é perseguida, não recua, não se esconde, não vai para dentro da caverna, não fica presa dentro de casa, mas é uma igreja que está na rua, pregando o evangelho, de máscara, álcool em gel, mantendo o distanciamento, mas que atua em fé, uma fé responsável, mas é uma fé ousada, intrépida, é uma fé que compartilha a verdade em Cristo, a verdade de Deus em Cristo, e faz isso em amor. E diante da perseguição, e mesmo fazendo bem, tendo perseguição, sendo ameaçada, intensifica suas orações, intensifica sua comunhão uns com os outros, se reúne ainda mais, ora ainda mais e prega ainda mais. E como o texto diz, Senhor, agora olha, versículo 29, para as suas ameaças. Há ameaças, mas concede aos teus servos que com toda intrepidez anunciem a tua palavra. Enquanto isso, Senhor, estende as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. É uma igreja que pede ousadia e intrepidez para pregar mais o evangelho, para falar ainda mais de Cristo, para ainda mais ser ousada, intrépida, corajosa para falar do amor de Cristo. E pede milagres, pede curas, pede sinais e prodígios e libertações, pede a ação poderosa do Espírito Santo. Tendo eles orado, uma igreja que diante das lutas, das perseguições, se une, busca mais a Deus, ora mais, intercede mais, procura mais fervor de Deus para pregar o Evangelho. Estão diante de ameaça de morte. A morte está diante deles, mas eles estão pedindo ousadia e intrepidez para pegar a palavra. Eles não têm medo do Covid, eles não têm medo dos sacerdotes, eles não têm medo de ameaça de morte, eles não têm medo de nada. Estão cheios do Espírito. Eles são corajosos, são prudentes, corajosos em fé. E oram pedindo a Deus, e clamam ao Senhor. Senhor, opera ainda mais, salva ainda mais, liberta ainda mais, usa-nos ainda mais, mesmo diante da ameaça de morte. Senhor, dá-nos intrepidez, estende as mãos, opera milagres, continua a tua obra, Senhor. Tendo eles orado, diz o versículo 31, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com coragem, com ousadia, com desembaraço, com liberdade, pregavam, anunciavam a palavra de Deus, Cristo. Sejamos assim, irmãos, essa igreja. Façamos como eles fizeram, mesmo diante de ameaças de morte. Sejamos fiéis ao Senhor, pregando o Evangelho, reunindo, orando mais, intensificando mais as orações, sendo mais cheios do Espírito Santo, todos cheios do Espírito, e pedindo a Deus a sua intervenção, os seus milagres, o seu poder, e anunciando com toda intrepidez, cada vez mais, a palavra de Deus. Que Deus assim nos use, que sejam essas as nossas atitudes, as nossas decisões, para a glória de Deus.